Estou há alguns dias testando na prática o Galaxy Z Flip 5 para trazer este review completão para vocês. E temos muito o que falar desse celular neste review, então fique até o final para não perder nenhuma informação. O primeiro ponto importante a comentar é justamente falar sobre a tecnologia de dobras do Z Flip 5. Apesar da Samsung se destacar aí ser uma das pioneiras nessa questão de celular dobrável, eu posso dizer que ela tinha uma pedra no sapato que foi resolvida agora. O Z Flip 5 teve o sistema de dobradiça remodelado, eliminando aquele espaço que ficava entre as telas quando o celular estava dobrado, que é basicamente o que nós chamamos hoje de gap zero. Além disso, o próprio sistema da dobradiça de abrir e fechar, ele também está mais robusto. Não foi comentado muito sobre isso no lançamento, porém eu percebi que ao abrir e fechar o Z Flip 5 está mais fluido, parece que o movimento está mais suave. E mesmo com todas essas atualizações, acabou não alterando a garantia que a Samsung dá de 200 mil dobras para o celular dobrável. Ainda em sua construção, com ele fechado, conta com a frente de vidro Gorilla Glass Victus 2, assim como a traseira. A parte da armação também é bem robusta, conta com a tecnologia Armor Aluminium da Samsung, também conta com a proteção IPX8, que é protegido contra imersão em água até 1,5 m por 30 minutos. Nunca é demais reforçar que o X do X8 significa que ele não tem proteção contra poeira. A cor que a Samsung me mandou é a cor grafite, porém tem algumas cores disponíveis para compra. Somente lembrando que as cores também estarão disponíveis de país a país. Aqui abaixo vou deixar tudo organizado, link com todas as cores que eu já encontrei disponíveis aqui no Brasil para vocês. O Z Flip 5 com a tela dobrável, que é a tela principal, conta com uma tecnologia Super AMOLED 2 vezes, 6.7 polegadas, atualização de até 120 Hz de forma dinâmica, ou seja, você pode configurar o seu Z Flip 5 para trabalhar numa taxa variável, pensando numa economia de energia. Quando precisar dos 120 Hz, ele estará ali disponível para você. Em outros momentos, a tela vai trabalhar com uma taxa de atualização menor para poupar bateria. Tem uma resolução de 1080 por 2640 pixels e recursos de cores DCI-P3, HDR10 Plus e o brilho de 1750 nits. E eu peguei o Z Flip 5, fui numa área externa aqui num dia bem quente, bem ensolarado, para testar esta luminosidade e deu conta do recado tranquilamente. E a tela da frente também não fica atrás. É uma tela Super AMOLED 2 vezes, tamanho de 3.4 polegadas. Infelizmente, a taxa de atualização não foi informada. Com o Z Flip 5 em mãos aqui testando nestes últimos dias, eu tenho a sensação que é uma taxa de atualização maior do que 60 Hz. Eu posso chutar aí uns 90 Hz, porque a fluidez da tela frontal também é bem legal. Até porque tem alguns papéis de parede, né, o plano de fundo animados, que você percebe que este movimento é muito legal. Resolução 720 por 748, cores DCI-P3, HDR10 Plus, 1600 nits, ou seja, 150 nits a menos em relação à tela interna, e resistência Gorilla Glass Victus 2, que eu comentei no início. Mesmo tecnicamente tendo 150 nits a menos do que a tela interna, esta tela externa mostrou para nós um brilho bem interessante. Do mesmo modo, eu peguei ali na mão, fiz alguns testes mudando alguns recursos da tela frontal e eu tive uma visibilidade muito boa. Aproveitando que estamos falando da tela externa, o Z Flip 5 tem uma tela quase 4 vezes maior do que o seu antecessor. Inclusive, aqui você pode trabalhar com diversos recursos que a Samsung liberou. Você pode trocar o papel de parede, ler suas notificações, conferir o calendário, inclusive personalizar os aplicativos que você quer ali conferir na tela principal, como por exemplo YouTube, Netflix. Na hora de gravar os seus vídeos, você pode colocar a tela externa para aparecer a imagem, para você utilizar a câmera traseira, que tem maior qualidade, e fazer os seus conteúdos. O legal é que essa tela você pode gravar os seus vídeos, tirar fotos selfie com o celular fechado. Você tem os recursos ali bem interessantes disponíveis, inclusive um dos recursos para criadores de conteúdo é fazer o conteúdo já na vertical, por exemplo, para TikTok, Instagram e até mesmo YouTube Shorts. E para a galera do desempenho, se liga na nota que o Z Flip 5 recebeu no Antutu: 1.304.630 pontos. Aqui, inclusive, tem todas as notas individualmente. Realmente uma nota surpreendente para o Z Flip 5. Tudo isso graças ao chipset Snapdragon 8 for Galaxy de segunda geração. William, mas na prática tem diferença deste chipset para Galaxy? Bom, segundo a Samsung, é um processador que tem um clock que roda um pouquinho mais alto, então tende a trazer maior desempenho. Tem a GPU Adreno 710, memória de 8 GB em todas as versões e armazenamento de 256 e 512. Porém, infelizmente,
simplesmente não tem aí a possibilidade de expandir a memória. Na prática, eu testei muita coisa aqui para vocês, desde multitarefas que funciona super bem, a possibilidade, por exemplo, de você ter mais de um aplicativo rodando ao mesmo tempo, dividir isso em duas telas, né, falando de multitarefas, funcionando sem qualquer tipo de travamento. Inclusive tem alguns recursos bem interessantes no Z Flip 5, como alternar as telas que estão disponíveis. Tem também a possibilidade de colocar janela flutuante. Enfim, são muitas possibilidades com o recurso multitarefa e o Z Flip 5 dá conta de todas elas. Testei o Z Flip 5 também em diversos jogos, a começar de um dos jogos mais pesados atualmente, que é o Genshin Impact. E nós conseguimos rodar este jogo a 60 quadros por segundo. A galera que está mais ligada nesse jogo sabe o quão é pesado rodar esse jogo. Para você ter uma ideia, demorou aproximadamente uns 30, 40 minutos para fazer a instalação completa dele, de tão pesado que ele é. Os gráficos realmente são bem impressionantes. Porém, ao configurar a taxa de quadros para 60 quadros por segundo nesse jogo, recebi um alerta do sistema que o celular poderia esquentar, uma vez que estamos trabalhando com gráficos no alto e também a 60 quadros por segundo. Apesar do Z Flip 5 conseguir rodar nesta configuração, realmente, após ali alguns minutos jogando, foi possível perceber que o celular acabava esquentando um pouco. Porém, se você joga bastante o Genshin, recomendo você utilizar gráfico alto, porém nas configurações de 30 quadros por segundo. Já no COD, conseguimos, por exemplo, ativar a taxa máxima de quadros do game, que é a 90 quadros por segundo. Rodei uma gameplay completinha aqui e teve uma estabilização muito boa do início ao fim em 90 quadros por segundo. E mesmo sendo tiozão, a minha equipe venceu e eu fui o primeiro da equipe, hein? A meninada aí que se segurem, hein? Testei também Asphalt 9, não é um jogo tão pesado, mas os gráficos são bem bonitos e rodou perfeitamente. Fica registrado que será um pouco difícil ter problemas de desempenho com o Z Flip 5. E o Z Flip 5 tem duas câmeras de foto, sendo 12 megapixels grande angular, mais 12 megapixels ultra grande angular, vídeos 4K até 60 quadros por segundo, câmera lenta 960 fps, porém em Full HD, e recurso de foco automático LED, HDR e panorama. Na câmera frontal você tem 10 megapixels para fotografia, também grava vídeos em 4K a 60 quadros por segundo, câmera lenta, porém apenas a 240 fps, e o recurso na questão de foco é o foco fixo. Agora você está conferindo um exemplo de imagem utilizando o Galaxy Z Flip 5, gravando em Ultra HD a 30 quadros por segundo. Nesta configuração eu consigo utilizar a tela frontal como o meu monitor, que é uma das grandes vantagens de celulares dobráveis, né? Justamente você conseguir ativar a função de utilizar a tela frontal como uma tela de pré-visualização. E por eu estar gravando também a 30 quadros por segundo, eu consigo ativar a super estabilização de vídeo. Então eu posso caminhar bem rapidamente, que basicamente a imagem vai ficar muito estabilizada. Tá vendo? Não estou utilizando nenhum tipo de acessório adicional. A única coisa que eu estou usando aqui é aqueles suportes para celular, sabe? Que é para a gente não tampar o microfone. Isso é um erro que eu já cometi no passado na hora de testar celulares. A gente acaba tampando o microfone sem querer. Então eu estou utilizando aquele suportezinho simples. O vento está relativamente forte também. Eu não sei como que está o áudio aí. Inclusive está acontecendo uma obra aqui atrás. Não sei se está entrando muito áudio aí. Mas legal para vocês terem uma ideia da qualidade do áudio sem qualquer tipo de acessório adicional para o Galaxy Z Flip 5. Ativar a super estabilização é algo que você precisa pensar se de fato vai fazer diferença para você, né? De repente, se for gravar um vídeo somente caminhando para lá e para cá, ou de repente num ambiente um pouco mais parado, dê para abrir um pouco a mão da super estabilização para você ter um pouco mais de ambiente. E quem gosta de gravar vídeos com fundo desfocado, esta aqui é a opção chamada vídeo em destaque do Galaxy Z Flip 5, onde ele faz um recorte aqui por inteligência, né, e acaba desfocando o segundo plano. Inclusive você pode configurar a intensidade do desfoque do segundo plano. Esta aqui inclusive é a intensidade máxima do efeito. Agora acabei reduzindo aqui o efeito colocando no nível 4. Então tudo isso é ajustável de acordo com a sua preferência. Esta aqui é a câmera frontal então do Galaxy Z Flip 5. Estou gravando também a 4K a 30 quadros por segundo. Dá para perceber que a imagem é um pouquinho diferente, tem um pouco menos de saturação, porém de modo geral a nitidez, as cores
elas são bem interessantes. E sobre as fotos, temos alguns exemplos. Aqui eu sempre olho alguns detalhes que são importantes na hora de avaliar uma câmera de um celular, como por exemplo, nitidez é um dos pontos, inclusive um dos mais importantes. Olha só o nível de detalhes que a câmera do Z Flip 5 entrega pra gente. Este aqui foi feito no modo retrato, por isso que só tem este ponto focado e os outros pontos desfocados. As cores também são cores bem equilibradas. Olha aqui que legal, aqui eu fiz propositalmente uma foto contra o céu para ver como que o Z Flip 5 trabalhava com o recurso HDR, que é basicamente trazer os detalhes nas áreas mais claras da imagem. Então ele conseguiu trazer um pouquinho aí de detalhamento no céu, levando em consideração que nós temos uma cor bem mais escura aqui, que é o verde do ciprestes italiano. Trabalhou super bem, também utilizei o modo retrato, tá vendo? Onde ele focou somente em um ponto específico. E eu achei este isolamento do efeito do retrato muito legal, muito bem feito. A qualidade também da nitidez, do verde, das cores, são bem interessantes. As câmeras da Samsung são bem neutras, né? Uma foto com a lente ultra grande angular, também para observarmos aqui contraste de cores, né? Azul e o verde. Também a nitidez, olha só. Temos aqui um padrão de detalhamento das folhagens bem interessante. Mesmo sendo a câmera ultra grande angular, temos bastante detalhes aqui. Esta aqui é uma foto que eu fiz bem interessante, utilizando o recurso do Z Flip 5, que é ter o monitoramento na tela de fora. Então eu dobrei o Flip 5, posicionei, ativei a câmera traseira e dei o comando, que é um comando DigaX, para a câmera tirar a foto. Essa é uma das grandes vantagens de um celular dobrável. Você pode fazer uma fotografia sua mais distante, tendo a possibilidade de ver como que essa foto está ficando. Então ficou bem legal mesmo. Aqui um exemplo de fotografia no modo noturno, somente as luzes decorativas bem baixas aqui do cenário. Gostei do resultado. Aqui trazendo para mais perto, temos bastante detalhes aqui no tecido da JBL. Este aqui é um exemplo que eu quis fazer o teste do modo retrato num ambiente um pouquinho mais escuro, tá vendo? Conseguiu isolar bem o ambiente, mesmo com pouca luminosidade. O único detalhe é que aqui eu precisei segurar o celular um pouquinho mais firme, porque a luz estava baixa. Um modo retrato da câmera selfie. Vamos ver como ficou o recorte aqui. Ah, ficou bem legal o recorte, tá vendo? Ó? Basicamente não tem falhas. Isso é um ponto bem forte do celular Samsung. O recorte deles é muito bom no modo retrato, mesmo sendo a câmera frontal, que tem apenas uma câmera, né? Este aqui já é um exemplo de foto do modo retrato utilizando a câmera principal. Do mesmo modo, eu ativei o recurso de câmera na tela de fora para eu conseguir ter aí o enquadramento para eu clicar. Eu gostei bastante da qualidade tanto da fotografia quanto do vídeo do Z Flip 5. Porém, eu tenho duas observações. A primeira é em relação ao megapixel da câmera principal. Poderia ser pelo menos um pouquinho melhor. Não precisaria de repente ser ao Z Fold 5 para não concorrer diretamente, mas de repente aí uns 30 megapixels seria mais interessante. E a minha segunda observação é que eu senti falta da lente tele. Certamente é uma questão comercial para a Samsung não concorrer com outros celulares da marca, mas eu acho que pelo preço poderia ter mais uma câmera aí. Na parte de áudio, o Z Flip 5 dá um show, tem dois falantes estéreos com tecnologia Dolby Atmos, porém não tem saída 3.5 milímetros, porque a conexão do fone é USB tipo C ou via Bluetooth, e o microfone também é muito bom. Eu testei aqui ouvindo músicas, assistindo filmes e também jogando, e o volume e qualidade dos falantes do Z Flip 5 é realmente surpreendente. Sobre conexões e rede, é um celular 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 e tem NFC. Sobre a questão do chip, o slot cabe apenas um chip, porém é compatível com eSIM. Então não necessariamente você precisa mais utilizar o chip físico para seu número de telefone. Bateria, capacidade de 3.700 mAh, testado uma autonomia média de 22 horas. Ainda bem que a Samsung não entrou na onda de tirar o carregador e entrega um carregador de 25 watts que carrega 50% em 30 minutos. Tem compatibilidade com carregamento sem fio de até 15 watts e carregamento reverso. Mas, William, o que é esse carregamento reverso? É basicamente o seguinte, vamos supor que você tenha outro dispositivo sem ser um celular que também tem compatibilidade com carregamento sem fio. Você vai ativar o carregamento reverso do Z Flip 5 e utilizar este outro dispositivo para carregar o seu celular.
E sobre segurança, você tem PIN, padrão, biometria e reconhecimento facial, que inclusive funcionam super bem. Um feedback honesto que eu posso trazer para vocês. Eu sei que de repente nem todo mundo vai gostar de um celular dobrável. De repente você pode imaginar que não vai se acostumar com a marquinha ali da tela dobrável, mas eu posso garantir para vocês que depois de uns 4, 5 dias utilizando, você acostuma. Eu cheguei a pegar na mão o Z Flip 4 na época e eu não sabia o porquê que, apesar de ter achado o celular tão legal, não era um celular ainda que eu compraria para mim. Com esse celular em mãos, eu acabei descobrindo o que estava faltando na época. Uma tela maior, só que principalmente com mais recursos, incluindo recursos personalizáveis. Então esta é a minha opinião sincera. Aqui abaixo deixei todos os links organizados com as cores disponíveis aqui no Brasil. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Valeu!